Voltamos e estamos pensando sobre o bem supremo, sobre a perfeição, sobre o bem metafísico, na perspectiva de Agostinho. Aí, Deus, é isso que estamos fazendo. Na primeira parte, nós falamos sobre o primeiro pensamento barra pensadores, é isso que nós vamos fazer, que de alguma forma vai influenciar o cristianismo, a religião cristã. E esse primeiro foi Platão. Platão. Agora eu quero falar um pouco sobre os estoicos, talvez um pouco sobre Aristóteles, que aí o pensamento acerca de Deus desses dois são muito similares, se não idênticos, muito similares. Quem diga que é a mesma coisa. Mas a ideia aqui não é mostrar diferenças. Não, isso não, é ver é uma segunda concepção acerca de Deus. E que vai influenciar diretamente algumas coisas que estão na boca de Jesus, dos evangelhos e nos escritos de Paulo, nas cartas paulinas, bem como nas cartas gerais e por aí vai. Entende? É isso que estamos fazendo. Vamos lá. Segundo os estoicos e também, por que não, Aristóteles, que vem depois de Platão, Deus é transcendente ao homem, mas imanente ao universo. Vou repetir. Para Aristóteles e também para os estoicos, Deus é transcendente ao homem, mas imanente ao universo. Deus é o universo, para deixar bem claro. Porque o universo é organizado, cósmico, lógico, compreensível e discernível. Deus é o universo. E por que eles chegaram a essa conclusão? Porque o universo ele é organizado, cósmico, ele é lógico, é discernível, ele é compreensível. Deus é a própria ponte entre o cosmos e o logos, ou logos, se você preferir, a ordem universal e a razão. E aí deixa eu abrir um parênteses, essa ideia de, de dizer que logos é verbo é muito estranho para os gregos. Como é traduzido lá no Evangelho de João, no princípio era o verbos, e ali a palavra é logos ou logos, não importa a sua pronúncia. A tradução por verbo ali é muito complicada, muito complicada. A ideia aqui é razão, pensamento, entende? Logos, entende? Deus é a própria ponte entre o cosmos e o logos, ou seja, a ordem universal, cosmos, e a razão, logos. É isso. Deus é essa ponte. Assim, um olho é divino porque e quando cumpre a sua finalidade. O vento, ele é divino porque e quando cumpre a sua finalidade. O joelho, a maré, o sapo, não importa. Por que eles são divinos? Porque cumpre a sua finalidade. Quando o sapo cumpre a sua finalidade, e quando cumpre, ele é divino. Divino. A grande questão é que o vento só pode fazer aquilo pelo qual existe, que é ventar, refrescar, levar, enfim, ventar. O sapo é a mesma coisa, só pode sapear. Gostou? O gato, que a gente falou no último exemplo, gatear. O gato gateia, o sapo sapeia. Entende? Por isso que é divino, porque ele só faz aquilo que pode fazer.
Entende? Então, um olho é divino quando ele enxerga. Se o seu olho não lhe serve mais para enxergar, você tem um olho maligno. É brincadeira, tá? Não é esse o pensamento deles, porque eles não têm essa ideia. Mas nesse pensamento cristão, você então, nesse tipo de raciocínio, você teria um olho maligno. Mas não é isso. O seu olho é divino quando você enxerga. Ou seja, ele cumpre o propósito pelo qual existe. Se você precisa de óculos, o seu olho não é divino. Não é divino. É isso aí. Entende? Então, mais uma vez, um olho é divino quando cumpre a sua finalidade. Os ventos, o joelho, enfim. É isso aí. Onde está a dimensão divina nisso? Você pode estar, nesse momento, se perguntando: onde está a dimensão divina nessa questão? Resposta: na excelência da sua atividade, com vista à sua finalidade. Entende? É algo que eu estava demonstrando para vocês. É essa a questão. Entende? Cumpre a sua finalidade. Na excelência da finalidade que ele cumpre, ou seja, da sua atividade, com vista à finalidade. O vento é divino quando venta, e venta com a finalidade que é de refrescar, de destruir, não importa. Entende? É isso. Por isso que o vento é divino, o sapo é divino, o gato é divino. Entende? Né? É isso, por isso. E a questão é, e o ser humano? E o homem? Bem, um homem não. Um homem não. Porque, diferente do sapo que sapeia, o homem não homeia. Dependente da galinha que galinheia. Gostou das palavras que nós estamos inventando aqui? O homem não homoneia. Homeneia. Não, ou humaneia, que é o ser humano. O ser humano não humaneia, de forma nenhuma. Não tem como. Porque qual é o propósito pelo qual você existe? O sapo já nasce sabendo. Nós não sabemos. Simples. Então, nós não humaneiamos. E depois desse conjunto de palavras novas, eu vou dar uma parada, tá? Novas porque foram inventadas por essa pessoa que você está ouvindo. A proposta acerca do homem, dos estoicos, a proposta dos estoicos é que a natureza é sempre divina. E o homem só de vez em quando. Quando não, muito de vez em quando. E onde está a dificuldade do ser humano? Para que o divino se manifeste em nós, é preciso que você conheça o seu lugar natural, a nossa atividade para a qual existimos, e buscarmos com excelência a finalidade que é a nossa. Mais uma vez, a dificuldade está justamente nessa questão. Entende? Para que Deus, para que o divino se manifeste em você, segundo os estoicos, perspectiva também aristotélica, para que o divino se manifeste em você, é preciso que você conheça o seu lugar natural, a sua atividade para a qual você existe. E buscar com excelência a finalidade para a qual você existe, que é sua. Entende? É isso. Entende? Se você ler o texto de João, do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13, você percebe muito dessa questão.
Você vê Paulo falando também sobre que Deus chamou um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Você vai ver Paulo falando sobre dons ministeriais, dons, enfim, ele vai. Isso é bem claro. E se você é, é, vive esse mundo cristão, você já deve ter ouvido alguém falar que você precisa descobrir o ministério que é seu, entende? O que Deus deseja para a sua vida. O que é isso? Aristóteles. Isso é estoicismo. É isso. É isso que nós temos aqui. Entende? É isso que nós teremos. É justamente a mesma coisa, a mesma perspectiva. A dificuldade está justamente aí. Entende? É porque nós temos essa dificuldade? Porque nós não sabemos, a gente precisa descobrir. Você precisará descobrir o seu lugar natural, em primeiro lugar, a sua atividade para a qual você existe, em segundo lugar, e em terceiro lugar, quando você estiver no seu lugar natural, quando você estiver exercendo atividade no seu lugar natural para a qual você existe, você precisará buscar a excelência dessa atividade nesse lugar natural. Muito brabo isso, cabra. Muito brabo. Caso isso não ocorra, Deus não se manifestará em você. Isso você vê, essa ideia você vê bem clara em Sêneca, você vê em Marco Aurélio e Epicteto, que são os três estoicos mais famosos. Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. São esses três. Você vê essa questão bem clara. Então, mais uma vez, se você não conseguir encontrar o seu lugar natural, atividade para a qual você existe, e exercer com afinco, buscar a excelência dessa atividade no lugar natural, esquece, Deus não se manifesta em você. O Evangelho de João chama a atenção para algo parecido, que, se não me engano, está no capítulo 15, né? Para Deus se manifestar, você precisará ser amado, você precisará amar Ele, você tem ali, o texto é, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, Deus. Ou seja, para Deus se manifestar a você, que Ele vai continuar assim, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Ou seja, para Deus se manifestar em você, você vai precisar ser amado, amar a Cristo e Cristo te amar, e isso só acontecerá se você tiver os mandamentos, ou seja, conhecer e viver. E é aí que está no cristianismo a busca da excelência. Entende? Está justamente aí. Você com os dons, com os talentos, e que nós vamos falar no próximo tópico, que é o pensamento cristão. Tá? Isso falaremos mais claro no próximo tópico. Mas está justamente nessa questão. Você percebe que há uma influência aqui, de alguma forma, do pensamento estoico, do pensamento de Aristóteles. Mas continuando nosso raciocínio, vamos continuar o nosso raciocínio. Mais uma vez, você precisa buscar o seu lugar natural, você precisa buscar a finalidade para a qual você existe, e você precisa buscar a excelência naquilo que você está fazendo. Se você não conseguir um dos três, pelo menos um dos três, Deus não se manifestará, ou não se manifesta, o cosmos não se manifesta em você. Se o divino se manifesta em mim, é porque eu ocupo o meu lugar natural. A exigência
é alcançada e também a finalidade. Se em mim Deus se manifesta, vamos supor, você está achando essa aula, sabe, abençoadíssima. É a aula que você está conseguindo entender tudo, sabe? Se isso está acontecendo, isso quer dizer, segundo os estoicos, não você, eu estou ocupando o meu lugar natural, é, e a exigência, eu estou fazendo aquilo que devo fazer e estou fazendo com excelência. Isso é divino. Entende? Como é que você, se você identificar algo como divino, isso quer dizer que esses três pontos, segundo os estoicos, estão acontecendo. É isso aí. Entende? Não, não é nada muito além dessa questão. Mas, no momento que eu sair do meu lugar, o divino deixará de se manifestar em mim. Ou seja, para que Deus continue comigo, para que eu venha continuar com Deus, para que Ele venha continuar em mim, se manifestar em mim, eu preciso estar no meu lugar natural, fazendo aquilo que eu nasci para fazer e de forma excelente. No momento que eu não fizer de forma mais excelente, ou não fizer no lugar que eu devo fazer, e não fizer aquilo que devo fazer, isso é, eu resolvi não dar mais aula e agora eu vou ser mecânico. Eu saí, sabe? Deus não se manifestará mais em mim. Ah, não, eu estou dando aula, mas não estou mais dando via internet, via YouTube, via áudio. Não, eu estou dando no Instituto Fulano de Tal. Sei lá, eu saí do lugar natural. Deus não se manifesta em mim. Ah, não, eu não estou fazendo da melhor forma. Estou aqui, mas eu estou querendo fazer outra coisa, está em outro lugar. Deus não está em mim. Então, para que Deus esteja em mim, segundo os estoicos, eu preciso querer estar fazendo isso, buscando fazer de forma, sabe, espetacular, da melhor forma, com todas as minhas capacidades, e estar fazendo o que eu devo estar fazendo, independente do que for, no caso do nosso exemplo, a aula e da forma, no lugar que é separada para eu fazer. É isso aí. Se eu não tiver nisso, Deus deixará de se manifestar em mim. Quando você encontra o seu lugar natural, quando você encontra o seu ofício, aquilo que você tem que fazer, e quando você encontra e está fazendo de forma excelente, você se encaixa na perspectiva estoica, você se encaixa no cosmos, no divino. Você se encaixa em Deus. E assim você ganha a eternidade. É o que o mestre vai falar de reino dos céus, vida com Deus. Será? É para você refletir. Isso só acontece quando você está fazendo. Se nós formos colocar uma ideia cristã aqui, e é colocado, a gente vai ter essa perspectiva no Novo Testamento, isso você vai conseguir encontrar o seu lugar natural quando você estiver fazendo o que Deus quer que você faça, da forma que você faça, e no lugar que você deve fazer, de forma excelente, da melhor forma possível. Entende? Aí você manifesta Deus aonde quer que você esteja, nesse lugar que foi escolhido por Deus para você. Entende? Aí você tem vida com Deus. É isso aí. A questão é que vai começar a pegar, de certa forma,
é quando você começa a compreender o que é a salvação. Eu digo salvação transcendental mesmo, tá? Essa salvação segundo os gregos. A salvação segundo os gregos, você encontra, você adquire quando você encontra o seu lugar certo, desempenha o seu papel certo e com a finalidade que é sua. Entende? Mais uma vez, você encontra a salvação segundo os gregos quando você está no seu lugar certo, desempenha o seu papel certo e com a finalidade que é sua, com excelência. E aí você está falando, por que isso é ruim? Calma, não terminei. Até aqui, show de bola. É a ideia, de certa forma, em muita medida, do cristianismo também. Mas como é que você vai adquirir essa eternidade, essa salvação? Você, isto é, os seus átomos, irão se alinhar ao universo. E partes que constituem você irá virar coisas do universo. Um botão. Coisas que você vai perceber no mundo sensível. Um botão, um sabonete, uma maçaneta. Qualquer coisa que existe. Um pedaço de rocha. Essa é a questão. Entende? Por quê? Porque você, como nós falamos no início, na ideia deles, aliás, na ideia dos gregos, as coisas estão em movimento, as coisas se transformam. Ou seja, o seu corpo não deixará de estar aqui, a sua matéria, os seus átomos. Entende? É essa a questão. Se você chega nesse ponto, nesse alinhamento, você tem a eternidade. E como que você vai viver a eternidade? Ora, se Deus é o cosmos, você vai viver no cosmos. É isso aí. Essa é a questão. Você pode virar, sei lá, uma xícara. Enfim, você vai viver ou ter a eternidade. E lembra-se, não esqueça, Deus é imanente ao universo. Deus é o cosmos, é o universo. E os seus átomos irão irão se alinhar, irão pertencer ao universo. Quando acontece essa questão toda. A matéria que te constitui, daqui não irá sair. Essa é a questão. Entende? E aí, óbvio, tem um choque grande com o pensamento cristão, e o pensamento cristão nisso vai suplantar o pensamento dos estoicos, e nós vamos ver isso na próxima parte do nosso estudo sobre Deus, o pensamento do Deus transcendente, o pensamento sobre a perfeição, o bem metafísico, entende? É isso que nós vamos ver na próxima parte. E aí vamos entrar no pensamento cristão, em Jesus, em Cristo, pensamento cristão. É o que veremos na nossa próxima parte sobre esse estudo sobre Deus. Ok? Até já.